Boa tarde. Parar é morrer, mas enquanto há vida, há esperança. E a nossa esperança é ter saúde, um bem precioso para podermos continuar a lutar por uma comunidade unida e um progresso. Não vamos olhar para trás, a não ser com o sentido de nos precavermos dos maus conselheiros com que temos topado ao longo da nossa existência. A vida é uma lição que nunca é aprendida, é bem verdade. Tudo isto vem a propósito, mais uma vez, cumprir o que prometido. Disse que não queria ser o produtor deste programa e assim procurei um produtor para o que fomos bater à porta de alguém que não se negou a ocupar o lugar, mas primeiro quis ver como era para então decidir. A decisão foi tomada e a partir de agora o novo produtor é o Sr. João Paisana, aqui presente. Boa tarde. É com orgulho e prazer que aceitei o convite que a direção do clube e os colaboradores do programa Mosaico me fizeram para ser o produtor deste programa. Depois de ver como se fizeram os dois últimos programas, não tenho dúvidas em afirmar que espero fazer ainda mais e melhor, mantendo a melhor compreensão entre a Português Society e a comunidade em geral. E estamos aqui para trabalhar, como trabalhadores que somos, dando o melhor do nosso saber e de boa vontade. O futuro dirá se a escolha foi acertada ou não. É tudo o que tenho a dizer, prometendo cuidar de todos os casos comunitários com isenção e respeito. Pois, a partir de agora apresentava-se folclore por Clube Folclore da Português Haiti, que dançaram no último espetáculo de segunda-feira, dia 14, no show da Amália, no palco do Centro das Artes. Notícias de Portugal. Eleições presidenciais. Depois dos nomes de Costa Braz e de Lemos Ferreira, outro militar aparece também com algumas hipóteses de candidatar à presidência da República. Trata-se do almirante Souto Cruz. Uma eventual candidatura de Souto Cruz teria a ver com a possibilidade deste militar conseguir reunir com mais facilidade os votos do PRD e do PCD. Enquanto Costa Braz parece ser um nome muito bem recebido na área do Partido Ianista, o general Lemos Ferreira teria o seu potencial eleitorado muito balizado pelo PCD,
Isto no caso de Cavaco Silva inverter o seu trajeto e acabar por não apoiar Freitas do Amaral. Souto Cruz foi chefe do Estado-Maior da Armada e neste momento é conselheiro pessoal do Presidente da República. Também Firmino Miguel parece ter hipótese de ser candidato. Eleições, resultados totais. O PCD obteve 1.710.982 votos, com uma percentagem de 29,79%, com 85 mandatos, mais 12 que em 83. O Partido Socialista obteve 1.195.439, com 81% e com 55 mandatos, o que perdeu 45 mandatos na Assembleia da República. O PRD, o novo partido, obteve 1.036.185, com 18,04%, com 45 mandatos, ou seja, aquilo que perdeu o Partido Socialista. A APU somou 893.180 votos, com 15,55%, com 37 votos, menos 7 que em 83, e o CDS 559.660, com 9,74%, com 20 mandatos, ou seja, menos 9. Curioso, e sublinho-se que o Partido das Abstenções obteve o maior número de vozes nestas eleições, mais 165.058 do que o Partido Social Democrata, cifrando-se em 1.876.030. As abstenções atingiram a percentagem recorde de 24,68 dos inscritos. Quer dizer que em Portugal pouco se olha às eleições. A população de Vizela voltou a boicotar o ato eleitoral nas duas freguesias da Vila de São João de São Miguel, impedindo que as urnas abrissem. 10 minutos antes da abertura oficial do sufrágio, mesas e boletins de voto foram destruídos. Nas duas freguesias são inscritos cerca de 6.300 votantes. Em Lever, as urnas encerraram oficialmente às 9 horas por falta de constituição legal das mesas de voto. Não se realizou assim a repetição do ato eleitoral, que já tinha sido boicotado a 6 de outubro. Os sequestradores do paquete italiano Achille Lauro renderam-se às 16h35 do dia 9 do corrente. No paquete havia 77 portugueses que faziam parte da tripulação. 16 localidades foram elevadas à vila por força da publicação no Diário da República de outras tantas leis do Parlamento. A partir de agora são vilas das aldeias de Cortegaça, Lavradio, Malveira, Argoncilha, Lourosa, Passos de Brandão, Santa Maria de Lamas, Valega, Vieira de Leiria, São Mamede em Festa, Tocha, Anha, Unhais da Serra, Sangalhos, Agualva Cacém, Pampilhosa e Marinhães. No termo oficial da época de baldear, já morreram nas praias, rios e barragens 56 banhistas, disse um informador do Instituto de Socorros a Náufragos. Em comovente cerimónia realizada no passado mês de setembro em Boissy-le-Roi, França, a secretária de Estado da Imigração, Manuela Aguiar, condecorou em nome do governo português com a medalha de honra e mérito Jacques Gonçalves, maire daquela localidade, em reconhecimento pelo êxito alcançado pelo trabalho por um luso descendente. Jacques Gonçalves agradeceu a distinção, relembrando que seu pai português participou na Grande Guerra ao lado das forças francesas. A comissão do organizador da festa de homenagem ao malogrado ciclista Joaquim Agostinho foi recebida pelo Presidente da República e pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Ramalhianos e Nuno Becassis vão fazer parte da Comissão de Honra da iniciativa, que se destina a angariar fundos para a família do malogrado ciclista. O empresário Mário Corbeira Santos, mesmo dinamizador desta iniciativa, declarou que a Comissão prevê a efetuação de 2 espetáculos, um em Lisboa e outro em Paris. O espetáculo em França terá lugar no dia 14 de dezembro no pavilhão Voltaire, em Paris, conta com a presença de Linda de Souza e dos ciclistas Bernard Hinault, Sean Kelly, último chefe de fila do campeão português, Bernard Tevenet e Luís Ocana. Subir pelos troncos das árvores no Conselho da Amadora vai passar a pagar multa, 200 escudos por cada trepadela, nos tempos do regulamento municipal, agora divulgado publicamente. Nem os animaizinhos estão isentos de sanções e coimas, que os respectivos donos deverão satisfazer, caso o caniche ou rafeiro quebrarem ou danificarem a casca das ditas árvores, arbustos ou plantas, ainda que na satisfação das suas lógicas e naturais necessidades. A primeira emissão da Rádio Lagos, uma emissora livre que resulta na iniciativa de uma empresa privada da região, ocorreu no passado dia 27, por ocasião dos festejos do dia daquela cidade. O equipamento de que servir à Rádio Lagos está considerado o melhor que existe atualmente, disse um responsável pela sua instalação. Uma das maiores apreensões de droga ocorreu no passado sábado, dia 12, no aeroporto de Lisboa. 3 jovens brasileiras transportavam consigo, disfarçadas nas cintas, cerca de 14 quilos de cocaína, avaliados em 140 mil contos. As jovens vinham de São Paulo, Brasil, a bordo de um avião da Varig, com bilhetes de passagem para Amsterdã. As 3 traficantes e um travesti, que
que as acompanhava foram entregues pelos agentes da alfândega à Polícia Judiciária, ficando detidos as suas identidades, não foram reveladas. Defensor Martins, um operário têxtil de 37 anos, imigrado em França, ganhou cerca de 23.677 contos no loto desportivo equivalente ao totobola português, juntamente com mais 3 apostadores. Praticantes de medicina tradicional da Nigéria afirmaram ter capacidade para curar doentes afetados com síndrome do imunodeficiência adquirida, ou seja, a SIDA. Noticiou a Rádio Lagos da Nigéria. A estação emissora citou o presidente da Associação Nigeriana de Praticantes da Medicina Tropical, como tendo dito que a SIDA é uma combinação de numerosas doenças e que não há nada estranho sobre isso. Os hermanários nigerianos já anteriormente disseram ter tido sucesso sobre outras doenças mortais. Qualquer dia não se morre. Belgrado recusou o pedido norte-americano para a detenção do líder palestiniano Abu Abbas, procurado por Washington em ligação com o sequestro do paquete italiano Achille Lauro, revelou o responsável pelo FBI. O diretor do FBI, William Webster, declarou acreditar que Abbas, dirigente da Frente de Libertação da Palestina, se devia encontrar na Embaixada da Organização de Libertação da Palestina em Belgrado. As minhas informações são que as autoridades jugoslavas recusaram-se a deter Abbas, ação que pedimos através da Interpol, afirmou numa entrevista transmitida pela televisão. O grupo soviético garante ter descoberto uma grande quantidade de ouro e outros minerais na província de Hadramut, no Iêmen do Sul, segundo refere a revista Al-Matar no seu número de outubro. A revista acrescenta que a extração terá início em 1988, mas não especifica quais os outros minerais encontrados. O local onde foi feita a descoberta situa-se a 600 km a leste de Aden, no Iêmen do Sul, país sob controle da Rússia. O extremista palestiniano Abu Nadal disse que Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o rei Hussein da Jordânia e o presidente egípcio Morabat estão na lista da sua morte. Nidal fez ainda mais ameaças quanto à França e a República Federal da Alemanha. Abu Nidal, chefe de uma facção extremista palestiniana, declarou à revista Der Spiegel que coopera com o exército republicano irlandês, com a facção do exército da República Federal da Alemanha, com as células comunistas da Bélgica, com a ação direta em França e com a ETA basca, e com outras organizações clandestinas europeias que combatem os imperialistas que apoiam o sionismo e Israel. Nidal é um dos mais perigosos radicais palestinianos e um homem misterioso apoiado pela Líbia e pela Síria, bem como pela Rússia. O ataque das forças governamentais angolanas contra Mavinga falhou, apesar do auxílio prestado por cubanos e, segundo o líder rebelde Jonas Savimbi, por pilotos soviéticos em aviões e helicópteros. O correspondente do jornal francês na África Austral, Michel Boll-Richard, disse que os combates ao longo de vários dias no final do mês passado forçaram o exército angolano a retirar-se para cerca de 30 km de Navinga, segundo Savimbi. Um reencontro mortífero que terá feito 2.700 vítimas, das quais 410 na fileira da UNITA, relatou o jornalista. Continuamos com o nosso raio folclórico, que teve como dançarinos Carlos Duarte, Lúcio Coelho, João Estrela, Dina Coelho, Amâncio Queiroga, Rosa Goulart, Luís Rodrigues, Manuela Câmara, Vasco Alcântara, Dina Carvalho e o ensaiador, como todos sabem, é o Alfredo Queiroga.
Notícias da Madeira e dos Açores. Uma semana da região autónoma da Madeira decorrerá no Casino Estoril de 8 a 17 de novembro, numa organização da Casa da Madeira em Lisboa. Esta manifestação, que terá a colaboração do Governo Regional, está a ser preparada cuidadosamente para que se transforme na mais completa mostra dos valores da etnografia, da arte e do artesanato, das atividades industriais e comerciais, do folclore e da gastronomia madeirense, realizadas desde sempre no continente. No palco do casino será apresentado diariamente um espetáculo característico da Madeira. O Príncipe Alberto de Mónaco visitou oficialmente a região autónoma da Madeira de 16 a 18 deste mês. Anunciou uma fonte da Direção Regional do Turismo. O filho do Príncipe Rainier e da falecida Princesa Grace Kelly viajou a convite do Governo Regional para assistir no Funchal à passagem da regata internacional Mónaco-Nova Iorque. Na deslocação, o herdeiro do Principado fez-se acompanhar por 3 elementos da Casa Monegasca e por um grupo de 15 repórteres dos principais jornais e revistas franceses. O líder social-democrata madeirense, Alberto João Jardim, vai publicar na próxima edição do Tempo um polémico artigo intitulado Por uma Nova República. Jardim, que fará um retrato dramático da situação nacional, tem defendido a reforma do sistema e há poucos dias voltou a apontar a necessidade de Portugal ter uma nova Constituição. Por outro lado, o próprio Presidente do Governo Regional da Madeira admitiu recentemente poder vir a candidatar-se à Presidência da República. A verificar-se tal candidatura, Alberto João Jardim terá de contar com o apoio do seu partido, o PSD, cuja dinâmica de vitória só poderá consolidar-se com a eleição de um seu militante para Belém. A região autónoma da Madeira vai uma vez mais tentar impugnar a decisão dos Estados Unidos de criar uma região vitícola denominada Madeira. O Governo Regional atuará através de uma delegação na Assembleia Geral da Organização Internacional do Vinho. A Air Atlantis, Companhia Portuguesa de Voos Não Regulares, vai intensificar a partir do outono os voos para a Madeira, anunciou Francisco Matos, diretor-geral da companhia. Nesse sentido, de catalisar mais turistas para a região através de charters de mercados ainda pouco explorados a partir de 1 de novembro, a Air Atlantis vai estacionar no aeroporto de Funchal com um Boeing 727-100. Segundo Francisco Matos, há já vários contratos assinados com operadores para a época de inverno da Madeira. Cerca de 1.200 jovens concluíram na região autónoma da Madeira o segundo turno do programa Juventude e Trabalho, uma iniciativa destinada a sensibilizar os estudantes para o mundo do trabalho. Neste programa, organizado pela Secretaria dos Assuntos Sociais, estão a participar, divididos por meses de julho, agosto e setembro, cerca de 4.000 estudantes de ambos os séculos de vários concelhos da região e dos Açores. A Igreja Matriz da cidade da Horta, Ilha de Faial, vai sofrer proximamente diversas obras de edificação e de restauro. A Comissão Fabriqueira da Igreja Matriz na Horta conta com o apoio do Governo para a realização daquelas obras, tendo sido decidido pelo plenário do Executivo açoriano a abertura do concurso para a elaboração do respectivo projeto. A Igreja Matriz da cidade da Horta é um dos mais ricos templos religiosos açorianos. A SATA continua a desenvolver as ações que podem permitir que em 1986 esta transportadora aérea e agente de viagens luso-americana realizem voos charters entre os Estados Unidos e os Açores, afirmou à imprensa de São Miguel o presidente da Companhia Regional Pacheco de Almeida. Acrescentou que, não obstante a decisão da TAP em retomar as suas escalas Boston, Lajes, Boston e a provável operação da Providência para a Ponta Delgada, a SATA mantém as suas intenções, continuando a desenvolver contatos com vários operadores luso-americanos a fim de realizar os voos charter. O Governo Regional dos Açores decidiu apoiar financeiramente a construção de 12 polidesportivos em outras tantas localidades do arquipélago. Os subsídios governamentais, agora estabelecidos por portaria do Secretário Regional da Educação e Cultura, destinam-se a apoiar a construção de polidesportivos da Gualva, Ribeiras, Nordeste, Ribeirinha, São Bartolomeu, Capelas, Piedade, Biscoitos, Lajes da Traceira, Terra Chã e dos clubes esportivos da Horta e Barreiros de Porto Estoril. A região autónoma dos Açores vai realizar no continente, em Lisboa e no Porto, ações de promoção turística para divulgar as potencialidades turísticas regionais, tendo em vista a próxima época de turismo. Os workshops efetuados pela Direção-Geral do Turismo pretendem fazer a máxima divulgação das potencialidades turísticas dos Açores, dado o peso que o turismo continental representa no total de entradas na região. Uma associação de pais ainda não constituída legalmente está a angariar fundos para a aquisição de aparelhagem diversa para oftalmologia a ser instalada na clínica de Bom Jesus em Ponta Delgada, São Miguel. Tal decisão resulta da necessidade de haver localmente e em regime permanente condições para detecção e tratamento de doenças relacionadas com a visão, nomeadamente o estrabismo. O diretor da clínica de Bom Jesus pôs à disposição da Associação de Pais as instruções destinadas ao equipamento, possibilitando deste modo a realização de consultas por parte de uma equipe médica
que poderá acompanhar os doentes. Mota Amaral vai ser proposto para vice-presidente da Conferência dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, na reunião daquele órgão a decorrer na próxima semana em Estrasburgo. O Presidente do Governo Regional dos Açores preside já a Subcomissão das Regiões Insulares, que está a estudar a viabilidade da constituição da Fundação das Ilhas, incluída na Declaração dos Açores, aprovada em 84. A delegação portuguesa chefiada por Mota Amaral inclui ainda o Presidente do Governo Autónomo da Madeira, Alberto João Jardim, e 5 presidentes dos municípios do continente. Ainda mais o número do folclore, pois os jovens estiveram no palco do Centro das Artes, onde ofereceram um belíssimo espetáculo, bem merecem este prémio. Realizou-se, na passada sexta-feira, dia 18, uma reunião no Consulado de Portugal em Vancouver para a eleição do representante ao Conselho das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo, e o representante pela área consular de Vancouver representará as províncias de Alberta, British Columbia, Saskatchewan e ainda o Yukon e o Northwest Territórios. O representante de Calgary foi o eleito. É uma pessoa muito conhecida da nossa comunidade, casado, pai de 3 filhos e desde 1964 que tem sido diretor da Portuguese CT em vários cargos, desde vogal a secretário. Tendo sido presidente em 79, foi na sua presença que foi feito um projeto para a construção de um edifício para o clube. Sendo nesse tempo secretário o Sr. Manuel Lima,
que foi um grande impulsionador da ideia, que infelizmente não foi avante. Pois aqui está o Abelino Dias, que está de parabéns por esta merecida nomeação. Como te sentes, Abelino? Pois, surpreendido e feliz. Surpreendido, pois não esperava a tal distinção. Feliz porque ainda há pessoas que confiam em mim. E já agora, o meu penhorado agradecimento aos dirigentes das organizações que indicaram o meu nome. Qual é a próxima reunião e onde é? Pois, segundo me informou o Sr. Cônsul, será de 14 a 17 em Porto Santo, na Madeira. É um belíssimo passeio. E quais são as tuas ideias? Bom, em princípio, terei que contactar logo que tenha os dados e informações necessárias de todas as organizações das quais eu sou o delegado. Espero que faças um bom trabalho. São esses os votos e é isso que espera a comunidade de Algari, para que ao menos desta vez a gente seja falados e bem falados. Como sabes, estive no último fim de semana em Edmonton, onde fui júri no concurso Misto Edmonton de Portugal, eu e o Manuel Correia da Voz de Portugal. E que tal se apresentássemos agora uma parte desse belíssimo espetáculo que foi a eleição em Edmonton? Sabes que quem ganhou foi a Cláudia Gago, por acaso nascida em França, lá estavam os casos da imigração, é filha de algarvios, embora esteja a ver há muitos anos em Edmonton. Pois então vamos apresentar flashes da Miss Portugal Edmonton 85 em Edmonton. O nosso próximo júri é um homem muito calmo, se me permite a expressão, nessas andanças de Miss, pois não só é uma cesta em prata interna de Forces Automóvel Repair, uma salva em prata
o feto do jornal lá que esteve no tronco, um rádio portátil maravilhoso, o feto da UCD antigo e uma seção de artigos de revista, o feto de Hermanos da Graça Vitorino. Senhoras e senhores, não tenho que silêncio, por favor. Tenho um prazer imenso de ser eu a anunciar a primeira Miss Portugal Edmanda 85, no primeiro concurso de sempre feito. Senhoras e senhores, Miss Portugal Edmanda 85, número 2, Conde Galo! Notícias da comunidade. Programa de festas da Portuguese Society até 30 de novembro. Ontem realizou-se a festa dos jogadores, a entrega de troféus, a apresentação dos novos jogadores para o Winter Soccer e os novos dirigentes. Dia 26 deste mês ainda, baile dedicado a Roberto Costa, nosso atleta que fraturou uma perna no último encontro do campeonato. Novembro 2, festa de folclore, baile e danças folclóricas. Novembro 9, baile de São Martinho, organização da Voz de Portugal. Dia 16, baile da Pinhata. As crianças mais bem fantasiadas terão prémios. Sexta-feira 22, espetáculo de variedades. O maior de Portugal. José Cid e Fátima Ferreira. Dia 30, concurso de mini-misses. Esclarecimento. Para que facilitem os nossos trabalhos, a todos os responsáveis por organizações portuguesas agradecemos que sempre que tenham alguma informação a dar, através de nós, nos informam com a devida antecedência. Escola de Nossa Senhora de Fátima. Depois de tanto esforço para conseguirmos o ensino de português em Calgary, vê-se a direção da escola a braços com falta de professores. É de lamentar tal facto, pois sabendo-se que não faltam pessoas com aptidões para desempenhar o cargo. Aqui fica um apelo àqueles que podem ajudar a solucionar o problema. As crianças aguardam por vós. Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Os responsáveis desta igreja agradecem publicamente e através de mosaico a colaboração dada por todos aqueles que contribuíram na realização da última festa e procissão. A todos, muito obrigado. Rádio Voz de Portugal. É já no dia 9 de novembro que se realiza a tradicional festa de São Martinho da Rádio Voz de Portugal. Como sempre, não faltará a velha castanha assada e a gulosa água-pé. Não falte e divirta-se na Portuguese Society com o São Martinho da Voz de Portugal. Não esqueçam que haverá também prova de vinhos. Para informações, contactem Manuel Correia ou Natália Maria. Reis Folclórico da Portuguese Society. Se tem filhos com menos de 13 anos, traga-os ao clube, todas as sextas-feiras às 7 horas da noite. Há ensaios dirigidos pelo Sr. Alfredo Queiroga. Com licença. Futebol de salão. Todos os jovens que gostem de praticar futebol e têm 17 anos ou mais, contactem com Tony Miranda ou a direção da Portuguese Society. A secção 1 já está formada. Presidente Sr. Manuel Batista, manager Tony Miranda, treinador Avelino Zenha, massagista Luís Maranhão e assistente António Vieira. Filarmónica Portuguesa de Calgary. Todas as pessoas que tenham filhos e gostem pela música poderão inscrever nesta escola de música através dos Srs. Manuel Lima, pelo telefone 274-4867, Sr. Manuel Medeiros, 272-1906, Manuel Carreiro, 273-8998, Manuel Câmara, 273-8929, José Estrela, 273-7033, Manuel Raposo, 23-5571, Gabriel Sá, 253-6274, ou Francisco Cabral, 285-6124. As questões estarão abertas por mais 2 semanas. Não esqueça de ouvir a Rádio Voz de Portugal todos os domingos, das 3 às 4. Assim como de ver todos os domingos o nosso programa Mosaico,
das 4h30 às 5h30, e é repetido às terças, às 9 da noite, e quartas-feiras, às 10 da manhã. Temos tido algumas dificuldades neste nosso programa devido a faltas de materiais. Aguardamos que o ex-produtor deste programa nos devolva o mais depressa possível todo o material em seu poder, que é pertença da Portuguese Society. Amália Rodrigues, em Calgary. Quanto a nós, foi bem decepcionante esta passagem da senhora Dona Amália por cá. Decepcionante porque o público não afluiu como se esperava. Decepcionante porque a senhora Dona Amália veio só para a gente a ver, já que, em compostura e gentileza, terá deixado muito a desejar. À sua craveira e reputação é de exigir proceder diferente. Realizou-se ontem o casamento do nosso ex-atleta Paulo Silva com Winnie Silva. Aos noivos, os nossos votos sinceros de felicidade. Em seguidamente, apresentamos Armando Costa em duas belíssimas canções que apresentou no concurso de Miss Portugal Edmonton 85, Sem Ti Não Consigo Viver e Não Por Favor. Desporto, ciclismo. O português Acácio da Silva venceu sexta-feira a Volta à Emília, em Itália, em bicicleta, na distância de 228 km e meio, com o tempo de 5:28:42. Acácio Silva conseguiu adiantar-se ao pelotão alguns metros antes da meta, vencendo ao sprint o italiano Claudio Corti. O português deixou a mais de um minuto os outros corredores credenciados, entre os quais o campeão do mundo Francisco Moser. Atletismo, Taça do Mundo. A Aurora venceu. A atleta portuguesa Aurora Cunha venceu sexta-feira passada a prova dos 10.000 metros femininos da 4ª Taça do Mundo de Atletismo em Canberra, Austrália. A Aurora Cunha representava a seleção da Europa. A atleta portuguesa percorreu a distância com o tempo de 32:07:57 minutos, ficando longe do seu recorde nacional. Natação. O secretário de Estado de Desportos, Miranda Calha, entregou ao nadador benfiquista Alexandre Iokishi a medalha de mérito desportivo e uma bolsa de 500 pontos. Miranda Calha frisou durante a cerimónia de entrega da medalha de mérito desportivo no Palácio da Foz, em Lisboa, que tal ato visava distinguir e apoiar o nadador benfiquista no seu trabalho desportivo. O secretário de Estado dos Desportos salientou a importância do trabalho de Alexandre Ioki em benefício da natação portuguesa, levando longe o nome do seu país. Futebol, seleção portuguesa, a seleção em que não acreditavam. Depois de um risonho começo para o apuramento do Mundial de Futebol, a realizar-se no México, passamos pela incógnita desse apuramento. A seleção portuguesa, a partir de certa altura, destroçou por completo as nossas ambições, e só um milagre nos poderia levar ao México. Certo é, o milagre realizou-se e lá estaremos para discutir a nossa real valia.
A nossa seleção, ao bater a Alemanha em seu reduto por uma bola a 0, golo de Carlos Manuel no derradeiro minuto, obteve um extraordinário êxito, pois que além da vitória nos deu o tão desejado apuramento. Só que esta vitória atingiríamos o México, pois que a Dinamarca e a Checoslováquia estavam ambos a lutar em condições mais favoráveis, pelo mesmo objetivo. Entretanto, júniores de Portugal goleiam Malta. Portugal goleou a seleção de Malta por 6 bolas a 0, em jogo a contar para a fase de apuramento do europeu. O encontro, que foi dominado pela seleção portuguesa, ficou ensombrado pela expulsão de 3 jogadores malteses. Jogos internacionais. Futebol Clube de Porto, Taça da Europa. Benfica, Taça das Taças. Sporting, Taça da UEFA. A sorte do sorteio realizado em Zurique, na Suíça, ditou a sua sorte. Assim, o Futebol Clube de Porto coube nada mais, nada menos que o poderoso Barcelona de Espanha. Por sua vez, o Benfica foi bafejado com o Sampdoria de Itália e, por último, o Sporting saiu da equipa tirana de Albânia. Dos três terá sido o Sporting quem mais sorte teve, pois que os albaneses em futebol deste calibre não se irão aguentar. Os jogos serão realizados já na próxima quarta-feira. Futebol de salão em Calgary. É já no próximo dia 25 do corrente que se iniciará o torneio de futebol de salão, onde os nossos jovens irão demonstrar o seu valor e o valor do nosso time. Começará o encontro às 8 da noite no local de costume, ou seja, nas instalações da ATO. Não faltem e apoiem a nossa equipa. Futebol. Devido aos jogos da seleção portuguesa, não se realizou o campeonato nacional. No entanto, começou a primeira eliminatória da Taça de Portugal entre os clubes da terceira divisão e os resultados foram os seguintes. Trofense São Martinho 4-2, Monção Cesarense 0-0, Marco Lamego 2-0, Friamundo União de Lamas 3-1, Macedo Cavaleiros Oliveira de Douro 1-1, Vieira Ponte da Barca 1-, Alvarense Meroninense 0-0, Irmezinho de Mirandela 5-0, Esposende Valenciano 1-0, Infesta Vila Real 1-2, Caixão Lousada 0-1, São Joanense Lixa 0-0. Vítor Darmas, o jogador mais velho do futebol português. Vítor Darmas, o mais velho futebolista a disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, fez terça-feira 38 anos. O guarda-redes do Sporting nasceu em Lisboa e começou a jogar futebol na equipa de Alvalade, em representação da qual obteve os maiores êxitos da sua carreira. Damas é um dos poucos jogadores a atuar em equipas de Primeira Divisão que nasceu na década de 40. Estão nesta situação os jogadores do Benfica, Bento e Nené. Damas passou o dia do seu 38º aniversário no estágio da Seleção Nacional de Futebol, esqueceu-se dos seus 38 anos e afirma que vai continuar até se sentir em condições. Sou um profissional a trabalhar, não há mais nada, disse a propósito. O Nacional regressa. 4 jogos antecipados para ontem. Depois de mais um interregno, desta vez devido aos encontros internacionais, com a Malta e a República Federal Alemã, para o apuramento do Mundial, o Nacional regressa com a disputa da 7ª jornada. Foram antecipados os seguintes jogos: Boa Vista 0, Belenenses 0, Portimonense 0, Sporting 1, golo de Jordão ainda na primeira parte, Futebol Clube Porto realizar-se mais tarde, com a Académica de Coimbra, e Benfica 5, Salgueiros 0, golos de 3 de Nené e 2 de Manique. O Guimarães Chaves, Setúbal Aves, Marítimo Braga e Covilhã Penafiel realizam-se hoje. Entretanto, relembremos a classificação geral da primeira divisão. Sporting, Guimarães 11 pontos, Futebol Porto 10, Boa Vista 9, Setúbal 8, Benfica Chaves 7, Portimonense 6, Belenenses e Covilhã 5, Académico Marítimo 4, Braga Salgueiros 3, Penafiel 2 e, por último, Desportivo das Aves 1. E já agora, da parte do Mosaico, os nossos sinceros agradecimentos aos senhores Mariano Raposo e seu filho Henrique pela colaboração que nos têm dado. Muito obrigado. Chalana quer mesmo ficar no Benfica. O futebolista Fernando Chalana, ex-benfiquista atualmente no Bordeaux, manifestou-se disposto a regressar ao Clube da Luz ao saber que o clube francês tenciona transferi-lo. Em entrevista à Antena 1, Chalana demonstrou-se desiludido pela carreira que tem restado em França, sublinhando que se fosse hoje não assinaria pelo Bordeaux, campeão de 84-85. Sei que o Bordeaux tenciona transferir-me para outro clube, disse o jogador, sublinhando da sua preferência pelo regresso ao Benfica. Chalana, que se deslocou a Portugal para a recuperação de problemas musculares surgidos na sequência de lesões mal curadas, justificou a sua atitude porque o Bordeaux tem grandes jogadores, mas não tem um corpo médico e clínico à altura disso. Mostrando-se apreensivo pelo que o Bordeaux não tem médico suficiente conhecedor dos problemas musculares que atingem os jogadores. E, nomeadamente, no seu caso, Chalana definiu como um exagero que as suas lesões necessitam de 4 ou 5 meses de recuperação. Acerca de um possível contrato com o Benfica, Chalana acrescentou que lhe assinaria pelo clube se lhe fossem dadas garantias. Chicotadas à 6ª jornada. Ainda a posição vai no adro e já há priores sem emprego.
Assim, Mário Nunes, treinador do Marítimo da Madeira, foi substituído pelo antigo internacional António Oliveira, regressado da Bélgica, onde frequentou um curso de treinador de alta competição. Entretanto, mais para o norte, José Muniz, do Pena Real, viu o seu lugar ocupado pelo ex-treinador Fernando Cabrita, sem dúvida que a sina de treinador é bem amarga. Vá lá ser superior de uma freguesia destas. Continuamos com mais música e, novamente, Armando Costa, na apresentação da Miss Simpatia no concurso Miss Portugal em 2005, Lucy Canoa. Eu fiz a primeira questão que eu tive, sei que vou sobreviver, e gostaria de chegar rapidamente uma questão que eu digo, não, por favor. Deste grupo, Lucy Canoa! A mais simpática, a mais brincalhona, sempre bem disposta para os seus jogos. Uma salva de palmas. A Miss Simpatia, para já, as prendas que têm uma salva de prata, oferta de Santos Portugal Records, da Kitchener, um jantar para 2 pessoas em Davos, oferta de Chateau Lacan.